Olá, pessoal. Sejam bem-vindos a mais uma edição do nosso Papo de Seguros. Queria agradecer aos nossos patrocinadores, primeiramente, a Nogueira e Valadez, a Exalte Saúde e a Nogueira e Valadez Certificação Digital. Hoje nós estamos aqui com o Marcelo Nogueira, corretor de seguros, com a Paula e com o Diego, que são da Exalte Saúde, os nossos convidados especiais de hoje. Sejam bem-vindos. Muito obrigada. Bom, eu queria começar pedindo para vocês falarem um pouco de vocês, né? Começar aqui pelo Diego, que está do meu lado. Fala um pouco de você, a sua trajetória, como você chegou até a Exalte Saúde. Conta aí pra gente. Depois eu queria ouvir a Paula também. Legal. Então, primeiro, obrigado pelo convite, a oportunidade de a gente estar aqui falando sobre esse tema muito importante, né? Saúde suplementar, é um tema que a gente gosta de falar, vive isso no dia a dia. Obrigado pelo convite. Eu atuo no mercado há 20 anos, no mercado de seguros como um todo. No mês passado, eu completei 1 ano de Exalte Saúde, no mesmo mês que eu completo 20 anos no mercado de seguros. Tive passagem por grandes companhias, né? Eu sou carioca, minha escola foi a Sul América, passei quase 10 anos na Sul América. Tive a oportunidade de atuar no mercado de Belo Horizonte, também em Minas Gerais, e mais recentemente aqui no estado de São Paulo, principalmente na região de Campinas. Sou formado em administração, com pós em gestão, estudando área de crescimento, área de growth também, que é uma área que eu gosto bastante. E nesses últimos, pelo menos 15 anos, atuando na área comercial dessas companhias e liderando áreas de vendas também. Nesse 1 ano aqui na Exalte Saúde, eu lidero toda a área comercial, toda a área de vendas, né? Dedicada ao atendimento ao corretor, e a gente vai falar um pouco mais sobre isso, mas resumidamente essa é um pouco da minha trajetória profissional dentro desse mercado que é tão encantador aí pra gente. Ô Diegão, só queria tirar uma dúvida aí, você falou que tá com 20 anos já no mercado, você começou com 6 então, né? Quase isso, né? quase isso. Eu tenho 38 anos, né? Legal. E eu comecei realmente muito cedo ali, na época como estagiário ainda na Sul América. Foi uma jornada de muito aprendizado, né? Quase 10 anos na companhia. Foi uma companhia que proporcionou eu passar por diversos setores, né? E me ingressou na área comercial, né? Aprendi muito ali. E foi ali também que eu conheci o mercado de saúde suplementar através da própria Sul América, formando corretores, treinando corretores, equipes de vendas, né? E conduzindo muitos processos lá dentro. Então, tenho uma gratidão muito grande por essa companhia que foi a que me apresentou esse nosso mercado incrível, né? Legal, Diego. Bacana, Diego. Queria ouvir a história da Paula. Legal. Fala um pouquinho sobre você pra Também gente. quero agradecer, pelo convite. É uma honra para a gente estar aqui. E principalmente para falar, né, da nossa história, falar um pouquinho da nossa empresa e da trajetória. Então, eu sou a Paula Siqueira, eu estou no mercado de seguros há 15 anos. Há mais de 15 anos. Tá escondendo o jogo. Não vou falar a minha idade, fiz aniversário ontem. Também começou com 10 no mercado. E sempre trabalhei, né, na parte comercial, trabalhava na Bradesco Seguros, saí em 2023, estou há 1 ano e meio na Exalte Saúde, ocupando hoje o cargo de Head de Operações, dividindo aí a minha função com o Diego, né, o Diego na parte comercial, eu ali na parte administrativa, mais operacional, mas sempre atuei na parte comercial, em todos os ramos, nos últimos anos atuando mais com a parte de saúde, odonto. Então essa é a trajetória. Sou formada em seguros e previdência, sempre atuei com corretores. Então estamos nessa trajetória juntos. O ramo deve ser bom, né? Porque um com 15, outro com 20. Vocês estão mentindo em alguma coisa. Ou a idade. Ou dizem que quem entra nesse mercado costuma não sair mais, né? Verdade, eu acho que isso está sendo comprovado aqui, verdade, né? né? Então, o nosso mercado é um mercado muito próspero mesmo, né? Muito bom de Sem se dúvida. trabalhar também. sem dúvida alguma. Verdade. Bacana, é uma honra estar com vocês aqui, viu? Eu admiro muito o trabalho de vocês lá na Obrigada. Exalte. Legal, obrigado. A gente queria aproveitar, já que vocês têm um pouquinho de história aí nos planos de saúde, né? E a gente tem uma pauta aqui para a gente seguir a nossa conversa. Eu queria saber algum dos maiores mitos assim que vocês têm, crenças que o pessoal tem, né? Sobre planos de saúde, hoje, sobre o mercado. Tem algum mito assim que você possa falar para a gente, Diego, que o pessoal... Sim. Então, sem dúvida, né? A gente vê um movimento importante acontecendo nos últimos anos, que é a coparticipação. As pessoas falam muito sobre coparticipação, né? A gente vê as companhias hoje atuando praticamente só com coparticipação, e isso tornou esse tema bastante frequente nas rodas de negociação com os clientes, né? Entendendo que a coparticipação é algo ruim.
né? Esse é um mito muito importante que precisa ser quebrado, né? Porque muito pelo contrário, né? A depender do perfil de utilização do cliente, a coparticipação torna o plano muito mais barato e gera uma economia muito grande ao longo do tempo, né? Produtos com coparticipação, eles chegam a ser 20%, 30% mais baratos do que sem coparticipação. E a depender da frequência de utilização, a economia ela chega a ser 2, 3 vezes mensalidades a menos no ano, né? Faz Então, muito sentido. faz muito sentido, né? Quando a gente pensa que o plano de saúde majoritariamente ele deve ser usado para prevenção, para consultas de rotina, né? E que isso gera uma coparticipação muito baixa, no fim das contas isso se paga, né? Essa economia paga e ao longo do tempo a economia acaba sendo muito grande. Então esse é talvez um dos principais mitos, né? E a Que gente que está é na algo ruim. ponta vê que é um baita mito mesmo. Tem cliente que parece que você falou um palavrão a hora que você fala coparticipação. Não, eu não quero ver esses aí coparticipação, esse negócio de coparticipação, eu E não antes quero era não. usado muito a coparticipação em planos empresariais, né? Em grandes vidas, né? Em quantidades maiores. E hoje até em plano familiar a gente já está utilizando Antigamente muito. o intuito era mais inibir os funcionários de Exato. ficarem E pegando hoje um não. atestado um atrás do outro do que de fato, né, uma economia E hoje, em si. até pela economia, né? Grupo familiar, pequenas empresas de pequenos portes já estão utilizando essa metodologia de coparticipação. Então, é uma Eu forma acho muito que interessante. É uma tendência, né? E quando a gente consegue explicar ela de fato, né? Pro cliente... Assusta, né? Porque coparticipação em quê? Em tudo. Eu já vou pagar e vou ter que pagar mais, Exato. né? É isso que o pessoal fala Então, é normalmente. muito simples, né? Pegando essa parte dos mitos, acho que um outro mito que tem também, que a gente vê, tem gente que não quer nem fazer um orçamento do plano, né? Porque já acha antes de fazer que é muito caro, né? Porque tem aquela visão dos planos lá de trás, né? Às vezes a pessoa verificou há muito tempo e aí desistiu e hoje não tem. E hoje o mercado democratizou muito, né? Através da coparticipação, através dos movimentos de mercado também, né? Entre as operadoras, né? Entraram novas operadoras, deram aquela bagunçada no mercado, aquela bagunçada boa, né? E hoje temos opções muito mais democráticas, né? Acho que vocês podem contar melhor pra gente. Sem dúvida alguma, né? Isso é refletido no número, né? A gente está chegando aproximadamente a 54 milhões de pessoas ativas em planos de saúde. Esse é um número histórico, né? Nunca a gente havia chegado a esse patamar. Isso reflete a entrada de novas companhias e dando acesso a pessoas que eventualmente não conseguiam custear produtos mais estruturados. E a chave é essa, né? A chave é identificar, com base no perfil do cliente, aquilo que faz mais sentido. E muitas das vezes o preço ele tem um impacto importante, né, numa tomada de decisão. E o mercado hoje ele oferece uma série de produtos com características diversas que a gente consegue atender clientes que estão procurando produtos de entrada, né, com ticket mais baixo, com valor mais baixo, e clientes que procuram produtos mais estruturados, com atendimento premium, atendimento nacional. Isso facilita e favorece a entrada de novas pessoas. Então o crescimento ele se deve muito a isso, né, o posicionamento de novas companhias e o posicionamento de companhias de muito tempo com o lançamento de novos produtos para dar acesso a toda a população, né, ou quase toda a população. Por isso que é importante, né, Diego, a pessoa no momento que pensar em contratar um plano de saúde, procurar de fato um especialista na área, né, porque hoje são muitas opções, né, então você, por exemplo, eu não quero ficar citando o nome de companhias, né, mas você fala de uma companhia, ela tem 5 ou 6 produtos ali dentro, né, que para aquela pessoa pode fazer sentido. E só um especialista vai conseguir identificar e ajudar a pessoa a falar, ó, esse plano aqui pro seu perfil é o bacana, né? E aí eu queria até puxar a sardinha e pegar um gancho, mas é o que a Exalto Saúde faz muito bem, que é auxiliar nós corretores, né, a identificar junto com o cliente a melhor opção, né? Então, assim, eu já tive visita com ambos e quem precisar, eles sabem identificar e oferecer o melhor para o cliente, né? Então é isso aí. Não, Sim, sem dúvida alguma. Né? O especialista ele é fundamental para a detecção daquilo que faz sentido para o cliente, né? O saúde é um produto muito técnico, né? O segmento de saúde. A tomada de decisão de uma migração, de uma contratação, ela envolve muitas questões, né? A gente pode falar de carência e diversas outras questões. São questões de alta responsabilidade, né? Exatamente. Não é como um seguro de automóvel que, errei, o cara pode ter um prejuízo ali limitado às vezes ao valor do automóvel, alguma coisinha ali.
no saúde, a gente está lidando com a vida, né, da Exatamente. pessoa. Exato. E um especialista para conduzir o cliente, né, o potencial cliente, pelo caminho da tomada de decisão correta, do produto correto, é o que elimina qualquer risco de uma situação de uma não cobertura, por exemplo. E a gente, quanto Exalto Saúde, a gente apoia, o nosso papel é esse, né, rentabilizar a operação do corretor, principalmente no quesito técnico. Né, capacitando o corretor e sendo um papel ali fundamental em participação em reuniões, contribuindo com o corretor junto ao cliente, junto ao potencial cliente. Isso vocês fazem com excelência, não é querendo puxar o saco também, mas a gente teve uma reunião há um tempo atrás, né, que o Diego participou também, e assim, eu sou especialista no saúde, mas requer um nível de especialização tão grande, porque por serem muitas companhias, muitos produtos, que naquela reunião ali, se não fosse vocês, eu ia ser devorado ali, porque era uma reunião mais complexa, com RH, uma empresa grande, tal, e são muitas dúvidas, muitas questões, e a Exalt deu show ali. Legal. E a gente conseguiu ter êxito, né? Então, eu recomendo. Legal. Né? E falando sobre o mercado, a gente tem hoje plano de saúde individual, familiar, empresarial e PME. Esses Tudo são os isso. Principais. E é justamente por causa das opções, né? Que hoje a gente tem a possibilidade de oferecer, né, essa gama de oportunidade. Então, o adesão é o que mais a gente tem, assim, visto que está ajudando bastante a população a ter acesso. O adesão é aquele que não é por empresa. O adesão, exatamente. A pessoa ela tem possibilidade, como pessoa física, dependendo de alguns fatores, mas aí é tudo analisado, de aderir um plano de saúde através de uma administradora de benefício. Então, ela sozinha consegue ter o seu plano de saúde com o seu CPF. Podemos dizer assim. Isso mesmo. Por exemplo, eu tive um caso aí, até acionei a Flávia lá, nossa comercial lá na Exalto Saúde, né? Sim. E aí eu tava conversando com ela e ela falou, olha, ele tem diploma, que por exemplo, a pessoa que tem diploma às vezes já consegue fazer uma adesão, né? Consegue. É isso. Qual é a profissão? Associado Dependendo alguma, da profissão, né? ele consegue já fazer o adesão, né? Que legal. hoje em planos individuais são poucos que comercializam, Exato. né? São Muito poucas pouco. oportunidades. Então aí a adesão é um gancho aí que dá para pegar e conseguir encaixar um plano de saúde para quem não participa no plano empresarial, né? O familiar, né, que é a partir de 2 vidas, então tem operadoras que já dá essa possibilidade de 2 vidas, até 99, dependendo de operadoras, até 100 vidas, e depois os planos empresariais de fato, né, que aí entra mais na parte corporativa. Então, tem muitas opções. Muitas né? oportunidades, sim. Tem opções para todas as categorias, né? Sim. O adesão com entidade de classe também, essas coisas, a pessoa consegue ter acesso a um plano bem parecido com as condições de empresas, né? Exatamente. Hoje, os contratos coletivos, né, empresariais ou adesão representam cerca de 80% de tudo que está ativo, né, no mercado. E existem alguns motivos, né? Então, a gente pode pensar ali proporcionalmente, contratos de pessoa física, 15%, 20% representatividade, né? Muito por conta do desafio que as companhias têm de ofertarem produtos pessoa física, onde a regulação, principalmente do reajuste, ela é definida pela ANS, né? Isso dificulta a companhia conseguir fazer um equilíbrio financeiro dos contratos. Então, hoje é muito comum as companhias atuarem exclusivamente em contratos CNPJ, onde existe uma flexibilidade de regulação e facilitação do processo de gestão. Então, a gente vê um crescimento importante, principalmente depois que as companhias começaram a atuar muito voltados para microempresários, né? Então, a abertura do MEI facilitou também para a entrada de novas pessoas, contratações facilitadas, né? Onde o custo, inclusive, normalmente é mais favorável do que o contrato pessoa física. Então, isso fez com que o mercado de saúde voltado para empresas expandisse muito nos últimos anos. Na Exalto Saúde, nós crescemos em adesão mais de 200% em relação ao ano passado. Olha que bacana. Então, isso mostra que tem possibilidades. Tem um mercado ali, né? Tem um mercado. E foi abrindo mais ainda. Exato. Bacana. Sobre a coparticipação, como é um mito, será que a gente consegue desmistificar um pouquinho? Poderia explicar o que muda entre um plano com coparticipação e um plano sem coparticipação? Que muita gente ainda tem essa dúvida, né? Legal.
A coparticipação, eu costumo dizer que ela é uma franquia inteligente, né? Onde o beneficiário, o usuário, ele participa com parte do valor, com parte do custeio daquele procedimento realizado, né? Então, ele não paga no momento da utilização, né? Normalmente a companhia ela fatura aquela despesa 60, 90 dias, mas isso faz com que a própria companhia tenha um equilíbrio maior financeiro desse contrato e repassa isso através de um desconto na mensalidade, que normalmente chega a 20%, 30% de um plano não coparticipado. Né? E quando a gente olha num processo de análise, né, de perfil do cliente, o perfil de utilização, onde a frequência é baixa, a gente faz cálculo e consegue fazer uma projeção e demonstrar que um produto com coparticipação, quando a gente anualiza, né, bianualiza, ele se torna financeiramente muito mais viável por conta de todo o desconto que o beneficiário vai ter. Então, é um artifício que traz muita gente para o plano de saúde, que eventualmente dentro de uma mensalidade cheia, sem coparticipação, não conseguiria custear, ficaria inviável. Né? Então, não é incomum nos nossos processos de consultoria com o cliente, parceria com os corretores, a gente fazer migração de pessoas que estão sem coparticipação para coparticipação, porque quando a gente faz a entrevista, a gente identifica quantas vezes a pessoa vai, em média, no médico ao longo de um ano para fazer um check-up, para fazer um acompanhamento. Né? A gente faz uma estimativa de idas ao PS, e quando a gente coloca isso na ponta do lápis, faz conta, a gente identifica que a redução é muito grande, o que viabiliza realmente a migração para um contrato com coparticipação. Então é muito legal, um artifício de vendas bem importante. É uma tendência, né, Diego? A gente vê pelo mercado mesmo, né? Tem, que nem você mesmo falou, tem operadores que já nem comercializam mais plano 100, né? E eu nunca viajei para fora, mas me disseram que lá fora já é uma tendência muito grande também, os planos com copart, né? Exato. E assim, que a maioria lá já tem, que é uma maneira de, que nem você falou, de dividir o risco também, né, da operadora, né? Ela compartilha o risco com o segurado e com isso ele tem um bom desconto ali na mensalidade, né? Exatamente. Show de bola. Exatamente. O que a gente vê, principalmente no mercado americano, é a franquia, né? Diferente aqui da gente que a coparticipação é a franquia. Hoje a nossa regulamentação não permite ainda um modelo similar ao que é praticado lá fora. Mas está caminhando para isso, né? Através de toda a flexibilização de regulamentação que vai acontecer nos próximos anos. A tendência é que a gente venha a produtos com franquia, produtos com coberturas parciais, né? Não tão engessadas como seguindo a regulamentação precisa acontecer. Então essa é uma tendência para o nosso mercado, a gente importar um modelo similar ao americano realmente. Ah, legal, legal. Bacana. Ainda na parte da Copart, eu queria também fazer um questionamento, né, referente aos valores, né? Como mais ou menos que gira essa coparticipação, né? Que a gente vê falar em 20% e 30%, e aí a pessoa já fala, pô, aquele médico é R$500, eu vou ter que pagar mais. E pelo que eu entendo, pelo menos da coparticipação, é referente à negociação da companhia com o médico, né? E não do valor do valor efetivamente que o médico cobra na particular, ponta, né? Do particular. É isso, Diegão? Tô certo? É exatamente isso, né? A coparticipação é com base no acordo de remuneração que as companhias têm com o profissional ou com o hospital utilizado pelo beneficiário. Normalmente, a coparticipação é limitada através de dois fatores, duas variáveis. Né? Existe um percentual que varia de acordo com o produto, companhia, né? Então esse percentual pode ser 20%, 30% do valor que a companhia paga ao prestador, mas normalmente é atrelado a um teto em reais. Né? Então normalmente é 30% limitado a R$50 em uma consulta. Uma tabela, né? Exato. Então a pessoa já consegue mensurar bem o quanto ela vai gastar, né? Fica 30 visual. com limitado a 50, né? Eu faço uma consulta por mês e tal. Exato. E são essas bases que a gente utiliza para fazer as projeções, né? Então, utilizando o pior cenário, né? Que a pessoa teria o teto em todos os procedimentos, a gente consegue estimar com base na frequência de utilização e chegar nesse cálculo definindo que E essa é mais uma viável. coisa que muita gente não sabe, né? Não. Que a coparticipação, quando fala em coparticipação, o cara fala, pô, mas a hora que eu usar, uma eu insegurança. tô ferrado, vai explodir o custo, Se né? a gente não mostrar a tabela, os valores, né, toda essa projeção, esse desenho, eles não têm segurança em contratar com coparticipação. Especialistas como vocês para ajudar a explanar para a pessoa que está para contratar, porque tem mesmo
Numa internação, então 30% tô ferrado, Acha que né? vai ser um E não, tem o valor lá, o absurdo. valor normalmente é um valor único, né? Um teto, um valor Exato, fixo, né? tem. Por internação, então é um negócio bem feito, A né? internação é importante, né? Porque dentro de uma utilização, né? Assim como no seguro de automóvel, o grande risco é APT, né? Quando a gente fala de saúde suplementar, o grande risco é a internação em leitos de UTI, onde a diária é muito elevada, né? É a realização de cirurgias, né? E quando a gente fala de internação, o fato de ter uma taxa única, né? Isso facilita o processo e tira justamente essa insegurança, né, do beneficiário. E é justamente uma transferência de risco, né? Se a gente for pensar que eventualmente a pessoa fique 20, 30 dias num leito de UTI e ela terá uma taxa única de 200, 300 reais, né? Pensa se isso fosse uma utilização privada, onde tivesse que custear, muitas vezes inviabilizam o tratamento. É a ruína, pode ser a ruína de uma família. De uma família, de uma empresa, de uma família. Um ente querido ali, uma família não deixa, né? Se tiver que gastar, vai tudo que tem, né? Exato. E isso é muito importante entender, inclusive, a visão social que a saúde suplementar tem na sustentabilidade de uma família e de um negócio, né? Então, essa transferência de risco que precisa ser, inclusive, explorada por nós no momento de conversa com o cliente, de demonstrar o quanto de segurança ele passa a ter contratando um plano de saúde. Né? Que é maior que só a saúde até, né? Uma Exato. Proteção financeira. Completamente financeira. Saúde é uma puta de uma proteção Com financeira. certeza. Sem dúvida alguma. E é importante para o mercado segurador também, né? O quanto isso faz eles avaliarem que hoje não é um cheque em branco, né? Um cartão de crédito sem limite, que você entrega ali a carteirinha. Antigamente era assim. Você entregava a carteirinha, você não sabia o que podia vir, né? De custo para a seguradora. Então, tendo a coparticipação também acaba ajudando muito no mercado segurador. Chique. Os planos, o reajuste dos planos, como ele funciona? Porque tem os empresariais, o familiar, aí a gente vê lá, né, direto em notícias, manchetes, o reajuste foi de tanto, tal. Aí a pessoa fala, pô, mas o meu foi diferente aqui. Você pode falar um pouquinho pra gente como é que o reajuste funciona, né? Perfeito. O tema reajuste... Que é um tema que o pessoal também pega bastante, né, Paulinha? Exato. Reajuste é uma preocupação bem grande das empresas e das pessoas físicas também. E normalmente é por conta dele que as pessoas buscam uma migração de um contrato, né? A mudança de um plano de uma companhia para outra, né? Nessa fase de reajuste. O reajuste é até o que principalmente diferencia um contrato pessoa física de um contrato pessoa jurídica, né? Porque o pessoa física, que é aquele contratado pelo CPF, né, ou familiar também, o reajuste ele é regulado pela ANS. Né? Então, a ANS quem estabelece o percentual de reajuste que vai ser aplicado pelas companhias. E, normalmente, esse reajuste é de um dígito, né, abaixo de 10%. Mesmo que a sinistralidade esteja estourando, né? Mesmo que o resultado seja deficitário da operadora, tá dando prejuízo. Ela aplica aquele reajuste. Nos últimos 2 anos foi inferior a 7%, né? Agora 6% aproximadamente. É diferente de um contrato por CNPJ, né? Que a ANS ela não regula o percentual. Alguns critérios para análise são estabelecidos, mas fica a cargo da companhia fazer a aplicação desse reajuste, que acabam sendo muito similares entre companhias. Né? O risco ele é diluído, porque as companhias costumam trabalhar num formato de pool de empresas, né? Onde as empresas do mesmo porte são reajustadas todas com o mesmo percentual, independente do como tenha sido a utilização daquela empresa. Isso é muito legal. Tá aí uma questão que quase ninguém sabe também, que quando a gente fala, a pessoa fala, não, mas se eu usar esse ano muito, o meu reajuste vai explodir? Exato. Não, porque na maioria dos casos, né, até um número de vidas, né, até um porte, ela cai dentro do pool, então é uma segurança para a própria empresa. Né? Muito grande. E esse foi um dos temas que a gente conversou nessa reunião que você mencionou com a empresa. Né? Uma preocupação grande deles. Preocupação, né? Porque a grande questão o faturamento, né, o prêmio pago, o valor de mensalidade pago, ele tem um limite. Né? A companhia sabe quanto ela vai receber mensalmente, mas nunca sabe o quanto de gasto ela vai ter com aquela população.
Então, a depender do tamanho do contrato, uma UTI neonatal é suficiente para gerar prejuízo naquele contrato a ponto que ele nunca mais se recupere financeiramente. Então, se essa empresa fosse reajustada com base na performance específica desse contrato, imagina, né? Não contrataria nunca mais, não ia fazer mais. Né? Né? Ia conseguir manter. Então, quando essa empresa ela é diluída num aquário de outras dezenas de milhares de empresas, isso faz com que o reajuste ele seja muito mais equilibrado, ela não precise ter essa preocupação. Né? Então, quando a gente fala de reajuste de contratos PME, né, que é a maior parte deles, né, a gente está falando de reajuste na casa de 15%, 16%, né, que normalmente torna esse contrato equilibrado, é o que a gente vê acontecendo nos últimos anos no mercado. Show. Como vocês têm um pouquinho de chão aí no mercado, vocês devem ter algumas histórias assim que vocês viram que o plano fez uma baita diferença na vida da família ou daquele cliente, ou alguém que infelizmente procurou um plano depois que era tarde demais. Tem uma situação que a gente vê na ponta bastante, né? Que é, tô com a minha esposa grávida, posso fazer um plano de saúde? É uma questão que a gente vê bastante. Muita gente acha que, né? na verdade, não pode fazer para grávida, pode, tá? Só que o parto não vai ter, na maioria dos casos, não vai poder fazer o parto pelo plano, mas o plano de saúde ela pode fazer. Que a gente não pode falar isso, mas seria mais ou menos como fazer o seguro do carro batido, né? Depois que bateu, você não consegue fazer mais, né? É feio falar isso, mas a gente acaba falando, né? Tem algum caso assim, Paulinha? Algum caso engraçado ou algum caso assim que você lembre assim que foi mais emblemático, ou você, Diego? Eu tenho assim milhões de casos e não só do saúde, né? A gente vê que, de fato, assim, o seguro saúde mais do que o automóvel, do que uma residência, do que um seguro de vida, é só depois que tá doente, é só depois que tem algum caso na família grave que precisou usar o sistema público, né? E que vai atrás, né? Buscar uma alternativa, fazer um planejamento financeiro para tentar colocar. Mas eu tive um caso, assim, de uma família que estava com o seu seguro-saúde ok, deixou na mão de um contador. Esse contador não pagou o plano, tinha uma senhora de 78 anos e, infelizmente, essas idades, além da grávida, a gente sabe que o idoso hoje, a gente tem muita dificuldade de colocar ele em plano de saúde. Sim. E cancelou o plano, infelizmente, e a gente não conseguia recolocar de forma alguma essa idosa em outro plano, em outra alternativa. Então, e era o momento que ela mais precisava usar, né? Pagou por muitos anos o plano e quando precisou usar, viu que o plano estava cancelado, que não houve o pagamento, não era por culpa dela, né? E a gente não conseguiu recolocar. Teve que utilizar o SUS, né? E hoje a gente tem algumas alternativas, né? Para idoso, mas o é mercado muito mudou difícil. bastante nesse aspecto também. Mudou por causa também. do envelhecimento da população, Exato. né? Mas não são muitas, não né? Ainda são bem curtas as opções, né, Paula? E assim, muitas ainda aceitam com ressalvas ou algo do tipo, né? Mas o envelhecimento, né, da população acho que está causando isso nas companhias também, né? A gente uma fala aceitação muito, mais né? A ampla, gente né? pega uma massa, né? Assim, uma população para fazer o cálculo. A gente já olha, né? Com mais de 60 anos, 75, aumentou, a né? gente já começa a ter que tomar decisões assim. Não, então esse daqui não mexe, deixa onde tá, né? Vamos tomar esse cuidado, porque se trocar, pode ter uma CPT, né? Sim. Pode ter uma carência. Acho que a gente vai falar um pouquinho de carência. Então, é muito delicado a parte do idoso e eu, infelizmente, tive essa situação. É um negócio que tem que ser tratado. Fala uma coisa com bastante engraçada, porque a carinho. minha foi muito triste. Engraçado, não. Engraçado deve ter. com Causo certeza. engraçado eu não tenho. Não, mas é muito legal, porque assim, quando a gente fala de saúde, né, a gente está falando de acesso, né? O Diego não tá querendo contar aqui. Não, mas que deve ter, caos. legal. Vamos ver se eu lembro um caos engraçado. Mas, Só tragédia, né? mas assim, é muito legal, né, o saúde, porque é acesso, né? Quando a pessoa paga uma mensalidade de um plano, ela está pagando por acesso. Está pagando para não precisar enfrentar uma fila, né, num SUS, num momento muito delicado, né?
E o que a gente vê com muita frequência, né, essa parte social da estruturação da família, ou da manutenção, né, da qualidade de vida da família, qualidade financeira da família, é por conta desses tratamentos de alto custo, de longo prazo, que as pessoas têm acesso, e a gente fica feliz de ter vendido o plano para aquela pessoa, e muitas das vezes leva 2, 3 anos para que ela utilize realmente de forma intensa, mas foi aquela tomada de decisão 2, 3 anos antes que viabilizou aquela condição para ela. Então, assim, protegeu ela da ruína também, muitas vezes. Eu acho que isso é a parte mais incrível do nosso negócio, né? Nesse processo consultivo, demonstrar que em algum momento a gente vai precisar, gente, né? Pode ser não hoje, mas a saúde ela é silenciosa também, a gente não sabe o quando, né? Mas não são poucos os casos, né, que a gente vê. Eu tenho um caso emocionante. Conte. Minha vizinha, ela médica, né? Seu pai, sua mãe, era casada, morava com o marido, tem a sua empresa, né? Porque ela é médica PJ, tinha o seguro na Bradesco, e eu tava na Bradesco nessa época. E, infelizmente, o pai dela teve sofreu um acidente, e acabou falecendo. Nesse acidente foi uma tragédia, a gente ajudou ela logo, assim, que ela já pediu ajuda de manhã, de madrugada, a gente deu todo o apoio. E até então o seguro-saúde dela eu nem tinha proximidade, não sabia, eu estava dentro da seguradora, ela fazia com algum corretor, né? E aí ela comentando comigo, Paula, será que eu não tenho algum auxílio funerário, alguma coisa em relação ao plano de saúde? Me dá alguma dica, ela muito nervosa, triste. Falei, poxa, acho que não vai ter, não tem plano, não tem vida, não sei, tem seguro de vida, não tem assistência, não tenho. Aí eu falei, então tá bom, passou, ela fez todo, né, as questões burocráticas, e no dia seguinte me deu um estralo. Eu falei, nossa, deixa eu entrar na apólice dela, né, pra eu ver. E ela tinha, né, contratado, naquela época, já era contratado a remissão. E a mãe dela tava como dependente do pai. E ela muito, né, assim, sem cabeça para pensar em nada, e com um seguro alto, né, pagando um plano alto. Aí eu falei, olha, eu não consegui o funerário, não tinha como te ajudar naquela hora, mas, de manhã, logo em seguida, eu falei, mas tem a questão da remissão, vamos dar entrada, que aí pelo menos a sua mãe, 2 anos, fica sem pagar o plano de saúde. Nossa, né? E foi maravilhoso, auxílio, assim, né? Ela me agradece até hoje. Nossa, e aí eu saí... auxílio, muito né? legal. Porque uma mensalidade para uma pessoa de idade, mais uma Exato, pessoa, já é uma mais economia de 60 absurda anos, mensal, né? Nossa, e para ela foi assim, nem questão, acho que para ela é financeira, mas foi mais uma questão emocional, porque ela não conseguia, porque a mãe dela ia ter que sair do plano, né, nessa situação. E ela ia ter que também reorganizar a mãe com mais de 60 anos, e ficou por 2 anos na Bradesco. E tem quando tempo para se acalmar e pensar em migração ou mudar de apólice. Exato. Coisa, né? E hoje eu, como, né, fora da operação só Bradesco, e aí ela veio cotar comigo justamente por causa de reajuste, novas possibilidades. Hoje está com a gente, está na Exalto Saúde. Né? Então é uma preocupação também, é uma situação que a gente passa. Que tem no plano, né? Que são muitas as vezes que a gente sempre... Claro, o foco é proteger a saúde, né? Mas quando a gente contrata um plano de saúde, muitas vezes a gente está contratando uma série de benefícios que não estão explícitos ali, né? Como, por exemplo, o meu é Sul América, ele já vem com um Gympass. Pô, exato, puta de um benefício para quem usa o Gympass, né? Se a pessoa usa, mesmo às vezes gera uma economia que ela paga o plano se ela utilizar o Gympass. Habilita seu Gympass. De acordo, né? Sim. Hoje tem a telemedicina também. Nossa, incrível. Um baita do... Eu não quero, vou te falar que essa telemedicina, para quem gosta de ir ao médico, é um prato cheio, porque minha filha tem 20 anos. Ela aprendeu esse negócio da telemedicina e ela se vira sozinha agora. É até uma ajuda para mim, porque toda hora, mãe, marca médico, mãe, eu preciso disso, mãe, eu tô com uma dor de garganta, eu não quero ir no pronto-socorro sozinha, aí eu tinha que largar tudo. E agora ela pega simplesmente com a telemedicina. Né? E bom para todo mundo, né? É bom para ela. Tecnológico, e essa juventude, né? Essa faixa que tá vindo, adoram usar isso. Nossa, lá ela em casa... fica felizona que não precisa sair de casa, né? Eu também. O hospital fica mais vazio, porque
uma pessoa que realmente precisa estar sendo atendida no local, né? E quem pode ser atendido à distância, hoje a tecnologia possibilita. Isso é um negócio... E é bom porque às vezes, eu acho assim, às vezes você vai pro hospital, às vezes só com uma coisinha, né? Volta, e lá você né? tem contato com um monte de Exato. gente doente, né? Sim. Que às vezes tá com um problema muito maior que o seu, que às vezes transmite também. Então você consegue resolver do conforto do celular ali. E às Sim. vezes também Boa é uma parte das coisa coisas, simples, né? Que você sabe, até você... mas você sabe o que você tem, né? Mas você precisa de uma receita do Uhum. médico e ele consegue te atender ali rapidinho, manda a receita online e tudo. Então, Porque muitas vezes você quer se consultar, né? Vai olhar no Google um remédio para isso. Não, entra e na hoje a maioria dos telemedicina. planos oferece, né, Paulinho? A maioria dos planos oferecem e não tem a coparticipação. Na telemedicina, Na telemedicina. né? Isso Então, é muito bacana, isso é né? interessante, porque você consegue utilizar sem ter, né, o custo em E tem cima. algumas que até isentam, né? Se você passar Isentam. primeiro pela coparticipação e Se pela indicar, telemedicina, se for o médico que indicar, Legal, é isso mesmo. aí isenta, né? É Isenta, isso, né? Isso é isenta. bem bacana Sim. também, né? Porque se viu que não é um uso daquele... Ah, você não tem nada, né? O cara realmente precisa passar com alguém, eu isento a coparticipação, né? E a gente está tão Bacana. acostumado a ir ao médico, tão acostumado a marcar consultas, né? E hoje a facilidade da telemedicina e a rapidez é incrível. É muito bom. Eu usei na época do Covid, eu precisava só de um pedido para eu fazer um exame de Covid que eu Sim. precisava para alguma coisa. E começou Aí, daí, né? Pós-pandemia, né? Eu tinha alguns Muito. sintomas, então eu passei pela médica. Nossa, foi 5 minutos. A gente atendida esquece, pela mas médica não, lá no né? Einstein. Vamos lembrar mais da telemedicina, porque é um recurso Um negócio que a tecnologia ajuda possibilitou, muito. que é excelente, né? Os de 20 anos não esquecem, tá? Sim, com certeza. Não A esquecem. gente que precisa A gente que se precisa aculturar lembrar. mais, né? Mas o verdade. que a gente vê, assim, as companhias cada vez mais se tornando um hub de saúde, né? Onde o produto final ali, que a gente costumava até pouco tempo atrás, já não se torna mais suficiente, né? Proporcionando através de telemedicina e outros serviços de conveniência, né? Uhum. Porque é conveniência, né? conveniência. Você não precisa que um funcionário eventualmente desloque Exato. e perca aquele tempo de trabalho, né? Muitas das vezes um dia inteiro para passar num PS ou para pegar uma receita simplesmente no médico. Então, isso a gente está falando de produtividade dentro da empresa, está falando de Redução de economia custo, dentro da né? empresa. Então, a conveniência é imensa, né, quando a gente fala de telemedicina. E com relação aos outros serviços que são oferecidos, como um Gympass, por exemplo, isso tudo tem relação com o cuidado com a saúde. A gente está falando de prevenção, né? É uma pessoa que se cuida, é uma pessoa que economiza ao longo dos anos com tratamentos mais complexos, que evitam a necessidade de tratamentos mais complexos. Então, esse Bem-estar, cuidado né? 360 é o que proporciona realmente o verdade. equilíbrio e a manutenção da saúde, da nossa saúde, né, no dia a dia. Verdade. Interessante. Alguns têm a figura do médico da família. Esse é uma coisa que a gente voltou a ouvir, não é? Muito, Médico da família. muito. Como é que funciona mais ou menos por cima esse Muito. daí? E eu gosto muito de falar sobre isso, inclusive, né? Porque a gente começa a falar sobre cultura de utilização do brasileiro, né? O plano de saúde, ele sempre teve uma estrutura onde o hospital ele estava no centro, né? Porque tudo o beneficiário, tudo o CPF utilizava do hospital. A pessoa acordava com dor de cabeça e ia ao hospital. A pessoa precisava realizar um exame e procurava no hospital esse local. Fazer uma consulta de rotina e ir até o hospital. E isso, além de encarecer o processo, porque o custo num atendimento hospitalar ele chega a ser muitas das vezes 100% superior a um custo de uma consulta eletiva, né? Além disso, existe também o não cuidado, né? A jornada do beneficiário muitas vezes se encerra ali dentro daquela porta do hospital, né? Então a efetividade de um tratamento acaba por não acontecer. E muito tempo atrás, né, a gente tinha o papel do médico de família, né? Isso vem sendo resgatado através da atenção primária à saúde, a APS, que tem por objetivo dar a continuidade no processo, ter um acompanhamento de fato contínuo, não só do beneficiário, mas daquela família, né? Então, o médico de família, ele conhecendo toda a histórico familiar do beneficiário, ele consegue acompanhar e conduzir esse beneficiário numa jornada muito mais efetiva dentro daquilo que ele precisa.
porque não é incomum a gente lidar e perceber beneficiários que estão perdidos dentro da utilização da rede. Né? A rede está ali, é um livro aberto, né, onde a pessoa consegue escolher especialistas e sem o direcionamento correto, ela pode ter perda em relação à qualidade de um tratamento, por exemplo. Né? E o médico de família ajuda nesse processo, trabalhando muito a prevenção, onde o beneficiário sai daquele sistema onde o hospital está no centro e ele passa a estar no centro, né? Onde o médico conduz por essa utilização. E ele inibe também de passar em diversos especialistas. Exato. Né? Ele só vai passar num especialista de fato quando esse médico indicar, quando ele achar que é necessário. Né? Eu passo com o médico de família, minha família passa com o médico de família. Então, é isso, assim, a tecnologia ajudou muito porque você consegue deixar todo o histórico, né, e recuperar muito rápido todas as informações e você só vai no especialista já, né? De fato quando te direcionar, né? Muito legal. E os dados mostram que 70% das situações, dos casos, são solucionados pelo médico de família. Sim. Sem necessidade de direcionamento para um especialista. Então, qual que é o benefício disso? Né? Primeiro, você encurta a jornada. Né? O beneficiário não precisa passar por uma série de profissionais. Né? Segundo, você gera economia nesse processo. Né? Economia para a operadora, né? Isso a gente está falando de repasse de reajuste. Quanto menos se gasta, né? Menos é o repasse. Eventualmente, uma economia na própria coparticipação, porque uma vez que o beneficiário não precisa passar por diversos especialistas, ele economiza na coparticipação. Então, todas as pontas ganham nesse processo, né? Do médico de família. Então, é uma tendência. Cada vez mais a gente ouvir e ter... a gente vê produtos estruturados, baseados no médico de família, onde o hospital sai do centro e o beneficiário entra para o centro desse processo e está todo mundo, através das equipes multidisciplinares de saúde, olhando para o bem-estar da família como um todo. É muito legal. É legal mesmo. Excelente. É um ganha-ganha, né? Porque o ganha-ganha. beneficiário ele ganha em saúde, né? E o plano ele ganha em redução de custo, na longevidade daquele beneficiário que também, durando mais, ele vai pagar o plano por mais tempo também, né? Exato. É isso aí. Bom, eu acho que é isso. Tem mais algum assunto? Vocês querem fazer alguma... Eu queria levantar uma bola para eles, eu não sei se tem a ver com a pauta aí, acho que nem tem, mas a gente pode usar depois lá pra gente. Falar um pouco da Exalt Saúde mesmo, né? Vocês falarem um pouco da Exalt Saúde, quantos anos a gente está no mercado e os planos para 2026 aí, né? Quais são nossos planos e metas aí para 2026, né? Para quem não sabe, eu, meu irmão, meu pai, a gente também participa da Exalt Saúde, também somos sócios lá, então eu queria saber um pouco aí quais os planos e metas para a gente aí nesse próximo ano. Bacana. A Exalt Saúde é uma assessoria, né, para corretores e especializada no ramo de saúde e odonto. Então, a gente tem toda uma dinâmica, tanto comercial como operacional, para atender o corretor e fazer o plano de saúde ali, né, rentabilizá-lo, trabalhar a carteira dele, especificamente em plano de saúde. Então, na parte comercial liderada pelo Diego, a equipe é inteira voltada para estar indo lá na corretora, para fazer esse trabalho, né, junto com os clientes. Então, eu nem preciso mais ser especialista para vender saúde. Não precisa. É só ligar para Exalt. Só ligar para Exalt. Conta aqui com a equipe de verdade do Diego. Tá fácil, é melhor cortar essa parte, senão o cara que vai começar a querer tudo vender saúde. Mas vocês focam em outros segmentos, contrata pessoas para outras coisas, deixa o saúde com a Exalt. Que bacana. Exato. E também a gente tem o suporte operacional, que é o back-office. Então, hoje, a Exalt Saúde tem uma parte operacional estruturada. Então, além de todo esse trabalho comercial que o Diego, né, faz com a equipe, a gente atende na hora da implantação. Então, a gente sobe toda a proposta no sistema, acompanha até a liberação do boleto, pagou, implantou, a gente faz toda a parte de pós-vendas. Então, a empresa, vocês, corretores, podem contar com a gente no sentido de fazer uma reunião de implantação, de dar o suporte, às vezes, para o RH. Vai depender muito do que cada empresa necessita, mas a gente faz também esse suporte, né, de pós, auxiliando em exclusão, em qualquer movimentação. Então, a gente tem também nossa parte administrativa, dando suporte para vocês também em tecnologia, que a gente vem aumentando cada vez mais,
Então, essa é a Exalt Saúde, aberta a cadastrar corretores, a dar consultoria em plano de saúde e odonto. É isso aí. Legal. O nosso propósito é rentabilizar a operação do corretor, né? Hoje, uma pequena parte dos corretores no Brasil comercializam e são especialistas em saúde. E a gente sabe que o saúde é um produto que, para o corretor, faz muito sentido financeiramente, né? Rentabiliza muito bem. E a gente está aqui como uma aceleradora, de fato, né? Os corretores que normalmente são vinculados à Exalt Saúde são corretores não especialistas, né? Que bem estruturados dentro dos segmentos que atuam. Então, são corretores de médio, grande porte em outros segmentos e que possuem carteiras imensas de clientes e que querem rentabilizar, mas não sabem como, né? Rentabilizar através do saúde. A especialização do saúde ele é muito grande. Exato, exige um conhecimento muito amplo, né? Então, a gente entra exatamente nessa janela de oportunidades, né? Capacitando o corretor quando ele precisa e quer, né? Estruturar uma equipe de vendas, mas sendo um apoio comercial para que ele, já sem ter uma estrutura, consiga rentabilizar a sua operação e viabilizar eventualmente a abertura de uma nova unidade de negócio. Então, enquanto aceleradora, a gente consegue atender 360 o corretor e esse é o nosso negócio. Nosso propósito é atender o corretor, fazer realmente ele rentabilizar ainda mais a operação. Show de bola. Legal. Bom, por mim é isso. Eu queria agradecer demais vocês. É uma honra estar aqui com vocês mesmo. Eu admiro muito o trabalho de vocês lá. A gente vem crescendo bastante, né? Eu vejo que o atendimento melhorou, o comercial melhorou. Então, o progresso é evidente e hoje qualquer corretor que estiver pensando em trabalhar com saúde pode contar com a Exalt sem problema nenhum, que não vai ter dor de cabeça. Você fica só com a comissão. A gente que agradece, de verdade mesmo, a parceria, né? O apoio de vocês no dia a dia como parceiros, né, como investidores. Então, é muito importante acreditar no nosso trabalho, é muito importante o reconhecimento, né, dessa melhora contínua. E para 2026 a gente tem assim, um caminho maravilhoso a perseguir. Estamos contando com vocês e Vamos de juntos, portas né? abertas para todos os corretores. Parabéns. Sem dúvida. 2026 a palavra é crescimento e os corretores que vêm com a gente crescem com a gente também. E obrigado aí pelo bate-papo, foi muito legal. Show de bola. Muito legal. Obrigado Obrigado, pelo convite. Obrigada. Bom, é isso então, pessoal. Valeu. Até a próxima. Até.